Agora, pastor, temos aqui algumas perguntas. Aqui, por exemplo, o nosso irmão Ronaldo, que sempre se faz presente aí nas perguntas pelo WhatsApp, né? E diz aqui que ele quer saber, pastor, se na grande tribulação vai haver salvação. Queremos responder pelo que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, nos seus versos 14 e 15, nos diz: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão de diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aqui é bem claro que nos falam que haverá a salvação nesse período de grande tribulação. Agora, é importante destacarmos que a salvação, ela não é por boas obras. Às vezes tem pessoas que acham que nesse período, como o fato do Espírito Santo ser retirado, a pessoa vai ter que utilizar dessa força interior. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é um dom de Deus. E aqui é bem claro que branquearam no sangue do Cordeiro. Também devemos ressaltar que quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo não estará na sua plenitude, mas estará como nos tempos do Antigo Testamento, convencendo o pecador de que ele precisa ser restaurado através da obra salvífica que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. De maneiras que esse período também temos que entender que é um período em que Deus vai tratar principalmente com a nação de Israel. Então aí está a nossa resposta ao nosso irmão Ronaldo. Tá, irmão, nosso irmão Ronaldo, sempre presente aí, mandando suas perguntas. E temos aqui também mais uma pergunta da nossa irmã Zunária. Nossa irmã Zunária pergunta: o ódio e o amor estarão sempre juntos, pastor? O apóstolo Paulo, ele é bem claro na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5, ele nos fala a respeito das obras da carne e as obras do Espírito. E ele diz no verso 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O apóstolo Paulo também diz, lá em Romanos capítulo 7, ele falando da sua natureza, ele fala, miserável homem que eu sou, porque eu quero fazer o bem, mas não o faço. De maneiras que precisamos estar andando em espírito. Agora, o ódio são manifestações da carne, são obras da carne. São iras, pelejas, porfias, inimizades, circunstâncias que mostram os frutos da vida de cada um. E o amor, como diz a irmã, Zunária, né? Uhum. O amor são fruto do Espírito. É gozo, paz, longanimidade, benignidade. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que pode acontecer é que, muitas das vezes, a nossa natureza humana ela pode prevalecer. Mesmo no meio dos cristãos, nós vemos as atitudes em que, infelizmente, manifestam mais ou a obra da carne ou a obra do Espírito. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, depois dele falar toda a sua argumentação doutrinária, ele entra nesse capítulo 12 em diante, falando da aplicação da doutrina. Não adianta ter o conhecimento, mas não aplicar esse conhecimento nas nossas vidas. Mesmo que seja difícil, o Espírito Santo é que vai promover essa aplicação no nosso ser. Então ele diz em Romanos 12, 17, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu irmão tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, essa é a recomendação que o apóstolo Paulo ele faz para os cristãos de Roma. Às vezes a pessoa passa por um período de acusações, de vingança, e a pessoa quer rebater no mesmo nível. Se ela faz isso, essa palavra que diz aqui no verso 19, já não se cumpre. Porque aqui é bem claro, o Senhor dizendo, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. De maneiras que quando a pessoa age da mesma atitude, ela já está promovendo a sua justiça. E isso não é correto. Ela tem que aguardar e, se possível, fazer o bem e deixar entregar na mão do Senhor. Sabemos que tem pessoas, às vezes, que chegam até entrar na justiça dos homens contra outro irmão. Porque o outro irmão, às vezes, ficou devendo algo para ele, não pagou como deveria pagar, e essa pessoa, então, entra na justiça, o que não é recomendável diante da palavra do Senhor. É preferível sofrer esse dano, esse débito, mas não reagir. Isso demonstra a diferença, como a nossa irmã está indagando, do ódio e o amor, eles estão bem separados. Jesus certa vez disse, amai os vossos inimigos, né? Que é muito fácil você amar a quem te ama, mas e aqueles a quem te prejudicam? Né? É nesse ponto que entra a palavra de Deus, né, pastor? E o Senhor Jesus, ele também, no Sermão do Monte, ele falou sobre isso. Quando diz lá em Mateus capítulo 5, verso 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo
disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele também disse mais: se a vossa justiça não exceder as justiças dos fariseus, ela não vale nada. De maneiras que nós temos que a nossa justiça, ela possa ser uma justiça que venha da parte do Senhor. Está aí a resposta dada à nossa irmã Zunária. E agora nós vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Pastor, nesses dias aí, temos falado muito sobre a grande tribulação. Mas a grande tribulação, ela é especificada em muitos detalhes que muitos se confundem, né, pastor? Então, eu gostaria que o senhor puder falar alguma coisa em relação a detalhes sobre esse grande acontecimento que vai acontecer daqui a um tempo que nós não sabemos quando, pastor. Um detalhe que nós chamamos a atenção é que o anticristo, ele será desmascarado. A sua verdadeira identidade será descoberta. Isso é um mistério, porque muitos já escreveram até livros dizendo, fazendo insinuações que o anticristo era Hitler e outras figuras mundiais. Então vamos ler o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 a 11. Diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 8 ao versículo 11. E onde será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então esse é um dos sinais. Também o livro de Apocalipse, capítulo 13, ele nos fala desse importante detalhe do anticristo. Apocalipse 13, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia, pastor. A besta que sobe do mar é o último grande governo mundial da história e consiste em 10 reinos sob o controle do anticristo. Nós vemos que hoje tem o mercado comum europeu, tantas nações que se unem, e aqui é um cumprimento da palavra do Senhor. O mar, ele representa muitas nações. Satanás concede seu poder a esse governo e o usa contra Deus e contra o seu povo. E dessa maneira nós vemos esse importante detalhe da identidade do anticristo. Nós encontramos realmente detalhes da grande tribulação, né, pastor? E daí para frente os acontecimentos vão chegando a uma situação em que nós não entendemos no momento, mas de acordo com a explicação da palavra de Deus, nós vamos ter um pouquinho mais de conhecimento a esse respeito, né, pastor? Um outro detalhe que poderíamos falar desse período será o de Satanás tentará destruir Israel e os judeus. Isso está no capítulo 12 de Apocalipse. Gostaria que o irmão lesse os versos 13 a 17. Apocalipse 12, versos 13 a 17.
Diz assim: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós vemos que Satanás procura destruir a mulher. Quem que é essa mulher? Então, a mulher aqui simboliza os fiéis de Israel, na última parte da tribulação, que serão os 1.260 dias, metade exata do período da tribulação. Durante a tribulação, esses fiéis de Israel, judeus tementes a Deus, opor-se-ão à religião do anticristo, examinando com sinceridade as Escrituras, eles aceitam a verdade de que Jesus Cristo é o Messias. Dessa maneira, eles são socorridos por Deus durante os últimos 3 anos e meio da tribulação. E Satanás não poderá vencê-los. Quem de Israel aceitar a religião do anticristo e rejeitar a verdade bíblica do Messias, será julgado e destruído nos dias da grande tribulação. Então essa mulher que é perseguida mostra os fiéis de Israel na Judeia. O resto da sua semente aos judeus crentes noutras partes do mundo, esse é um grande detalhe que irá acontecer. Um outro detalhe que podemos chamar a atenção dos nossos ouvintes, o anticristo, ele estabelecerá uma imagem de si mesmo e exigirá adoração mundial. Com certeza. Então, em Apocalipse, capítulo 13, verso 14 e 15, o irmão poderia ler? Diz assim, Apocalipse 13, versículos 14 e 15. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então aqui nós vemos esse outro detalhe, o anticristo estabelecendo a imagem da besta, para que realmente todos possam adorar. E como isso já é bem, faz parte do nosso cotidiano, né? Os artistas, aquelas pessoas que estão na mídia, como as pessoas, especialmente nos shows de grandes artistas, as pessoas, elas passam às vezes a noite inteira, dias inteiros, numa fila para ver aquele espetáculo, isso, aquele artista, ou também nos campos de futebol. Jogadores, um time de futebol, jogadores, idolatria, na verdadeira idolatria. A pessoa viaja Sim. o mundo inteiro para admirar essas pessoas. E ainda podemos citar mais um detalhe da grande tribulação: o anticristo procurará matar
todos aqueles que não tiveram a sua marca. Hoje se fala também muito sobre isso, o tal de chip, né? Sim, é verdade. Então, o irmão, por gentileza, lê versos 16 e 18 desse Apocalipse 13. 16 e 18. A 18. A 18. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. O seu número é 666. Então aqui todo mundo será obrigado a adorá-lo e a receber um sinal na mão ou na testa, a fim de poder comprar ou vender. E essa pessoa estará identificada. Assim, os adeptos desta religião mundial do anticristo, quem recusar aceitar o sinal, será procurado para ser morto, como diz o verso 15, que diz assim: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Olha que coisa maligna. Deus, olha que bem maligno. E fizeste que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Por isso é melhor alcançar a nossa salvação pelo sangue de Cristo, nos arrependendo de todos os nossos pecados, que permitir que chegássemos a essa situação, né, pastor?